11. Olá, boa tarde, 12 horas em ponto. Vamos chegando, que hoje é sexta-feira e estamos juntos no GR1. Sexta-feira, 22 de março, Dia Mundial da Água. Olha que foto linda que nós escolhemos para hoje, da orla de Petrolina com essa linda mulher deitada nas águas do Rio São Francisco. Então, esse bem tão precioso para a nossa existência tem sido tema de muitas discussões. Não bastasse os problemas que nós mostramos aqui, desculpe, toda semana no GR1, sobre a falta d'água hoje, nós flagramos. Bem, ao Jornal ao Vivo isso acontece. Nós vamos mostrar. No Dia Mundial da Água. No Jornal ao Vivo, onde tudo acontece, já comecei o jornal precisando de água. Vocês viram, né? Mas vamos direto para Paulo Ricardo Sobral. Nós mostramos o desperdício na Vila Eduardo e ele foi conferir de perto. Oi, Paulo, boa tarde. Tinha muitos moradores indignados com essa situação, não é verdade? Tinha sim, Wanda, boa tarde para você que está assistindo ao GR1, indignados, revoltados, não só por causa do desperdício de água, mas também porque eles acabaram ficando sem água em casa. Vê só que situação constrangedora. E o que é que você traz mais de destaques para a gente? Wanda, a gente vai falar sobre um evento realizado pela primeira igreja batista aqui em Petrolina, que se chama Papo Reto. Vai conversar com pais, com educadores, para uma tentativa de tranquilizá-los sobre o uso da internet por crianças e também por adolescentes. A gente vai falar também sobre a programação do aniversário de um dos grupos de alcoólicos anônimos aqui de Petrolina, uma programação que traz muita informação e também muito conhecimento. Daqui a pouco a gente volta com todos esses assuntos. Wanda. Obrigada, Paulo. O GR1 está no ar. No Dia Mundial da Água, celebrado hoje, como acabamos de falar, os moradores do bairro Vila Eduardo, aqui em Petrolina, acordaram com um vazamento imenso nas portas das casas. Gente, isso é água limpa, imagine só, um absurdo. Tudo isso por causa de um cano que estourou nas imediações da Avenida Cardoso de Sá. E o pessoal que mora por lá contou que não é a primeira vez que isso acontece. A frente da casa de seu Jorge amanheceu parecendo um rio. Quando ele viu que a água era limpa, aproveitou para regar o jardim e para lavar o carro. E aproveitando, lavei garagem, aproveitar pelo menos, aproveitar alguma coisa. Não se perder de tudo, né? Perder de tudo. Pode até parecer engraçado, mas o assunto é sério. Olha só o tamanho desse vazamento. A rua José do Patrocínio, na Vila Eduardo, foi tomada pela correnteza de água limpa. Um desperdício dos grandes. O pessoal estava contando pra gente que esse vazamento começou ainda durante a madrugada. Aparentemente, o cano danificado está aqui neste trecho da Avenida Cardoso de Sá. Mas toda a água está escorrendo para as ruas da Vila Eduardo. E enquanto isso, os moradores do bairro dizem que estão sem um pingo d'água em casa. O sentimento é terrível porque a água é fundamental, né? E todo mundo precisa, e principalmente numa área onde você está passando por racionamento, né? E você vê acontecer um desastre desse e é terrível, né? Dona Creuza disse que percebeu o problema logo cedo, assim que acordou. 5 horas da manhã que eu me levanto cedo, que eu fui fazer alguma coisa na cozinha, a água só pingando. Aí eu vim aqui fora ver se tinha um cortada daqui. Quando cheguei, parei com esse aguaceiro no meio da rua. De acordo com o seu João, a falta de água por aqui é comum, pelo menos em 2 dias durante a semana. E essa
Não é a primeira vez que eles presenciam um vazamento desse tamanho. No final de 2017 houve um vazamento nesse mesmo trecho aí, com grande desperdício de água aqui nessa rua. E vocês ficaram sem abastecimento? Ficamos sem abastecimento. Inclusive agora mesmo a torneira, a gente está sem água para resolver as coisas em casa. Nós entramos em contato com a Compesa para saber quando esse vazamento será consertado e fomos informados que o registro já foi fechado e eles vão consertar o vazamento ainda hoje. Nós vamos falar agora sobre limites novos de velocidade, sinalizações rotatórias. Desde janeiro, a Prefeitura de Petrolina vem mudando o trânsito em diversas vias da cidade. Mas as campanhas que, segundo a Ampla, diz ter feito para esclarecer a população, não tem dado muito resultado, não. Quer um exemplo? Veja essas imagens. Olha, os pedestres que saem da barquinha e atravessam numa faixa de pedestre que existia antigamente, essa faixa de pedestre. Os carros não estão sabendo que essa faixa não existe mais, os pedestres não estão sabendo que essa faixa não existe mais e a Ampla diz que já fez todo um trabalho de divulgação para explicar. Amanda Franco, nossa repórter, foi ver essa confusão de perto. Seu José ficou um bom tempo esperando para atravessar a Avenida Cardoso de Sá e achava que estava certo. Você sabia que essa faixa aí não existe mais? Não, sabia não. Agora a faixa é, lá embaixo. Bom saber. Da próxima vez, anda mais um pouquinho. E muita gente, já pelo costume, ainda enxerga ali uma faixa de pedestres. Mas aqui neste ponto, ela não existe mais. A faixa agora está mais adiante, bem em frente ao Colégio Dom Malan. Sabia não. Agora eu tô sabendo. Não sabia não. Essa foi uma das mudanças depois da implantação da rotatória. Desde janeiro que essa rotatória que fica aqui na Avenida Cardoso de Sá, no cruzamento com a Joaquim Nabuco, que ela está funcionando. Existem sinalizações, tanto vertical quanto horizontal, que indicam de quem é a preferência. Mas depois de algum tempo ainda tem pedestres e motoristas que não respeitam. Aqui neste ponto tem 3 placas de parada obrigatória e uma sinalização para dar a preferência. Mesmo assim, a gente ainda flagra cenas como essa. Muita confusão. Tem motoristas que não seguem a sinalização. De acordo com o gerente de Educação no Trânsito da Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina, a Ampla, mesmo depois de 50 dias de orientação neste local, ainda são notadas muitas infrações. Infelizmente, muitos motociclistas, muitos motoristas, eles não estão obedecendo à sinalização. Segundo Gilmar, os pedestres também precisam ficar atentos. As pessoas precisam estar atentos e verificar qual é o tipo de sinalização existente na via. E quem está trafegando na Avenida Cardoso de Sá está percebendo que a sinalização de velocidade máxima mudou. Agora é preciso trafegar a 30 km por hora. Mas alguém pode dizer, mas será de onde para onde? Nós teremos uma fiscalização aqui, de todos os pontos onde houve essa interdição, onde a Ampla fez essa mudança de fluxo, né, da via, da sinalização. Então, a Ampla está adquirindo alguns radares móveis, tá? E os agentes de trânsito, juntamente com o pessoal, os policiais militares e os fiscais de transporte, estarão nos pontos estratégicos onde foram feitas essas interdições e também essa fiscalização, esta velocidade. Segundo a legislação de trânsito, os condutores que deixarem de dar preferência de passagem onde houver a placa de R1 parada obrigatória, esses condutores serão notificados com a infração de natureza gravíssima, tá? Que são R$ 293,47 e 7 pontos na carteira de habilitação. É bom ficar atento, porque senão, dói no bolso. Um grupo de trabalhadores fez um protesto hoje pela manhã aqui em Petrolina contra a reforma da Previdência. Os manifestantes se concentraram na Praça do Bambuzinho, no centro da cidade. Servidores municipais e do Estado, das áreas de saúde e educação, além de trabalhadores rurais e bancários, participaram da mobilização.
Eles não concordam com as novas propostas do governo federal para a aposentadoria. Segundo os representantes dos sindicatos, a reforma, se aprovada, deve prejudicar os mais pobres e favorecer a classe empresarial. De acordo com os manifestantes, as mudanças vão afetar principalmente os professores, que já sofrem muito para exercer a profissão. Você que assiste ao GR1 já deve ter visto em nosso jornal diversas reclamações envolvendo o Centro de Oncologia da APAME. Pacientes e pais de crianças com câncer chegaram a denunciar a suspensão de alguns serviços, além da falta de medicamentos importantes para o tratamento. O GEONCO também já reconheceu a dificuldade que tem para atender a demanda devido à falta de recursos financeiros. Ontem, essa situação foi discutida em uma reunião no Ministério Público Federal aqui em Petrolina. Foi colocada em pauta a possível interrupção do tratamento oncológico de vários pacientes do SUS atendidos pela associação devido à falta de medicamentos. A APAME alegou dificuldade em atender a grande demanda recebida pelo hospital. Também foram relatadas as dificuldades orçamentárias, o aumento no valor dos medicamentos e o congelamento e atraso dos repasses do Fundo Nacional de Saúde. Ao fim da reunião, foi informado que é necessário uma contribuição em recursos financeiros envolvendo o SUS e parceiros que permitam a realização efetiva de atendimentos da APAME. Agora, a Secretaria Estadual de Saúde deve encaminhar em até 5 dias, contando a partir de ontem, o cronograma e a situação da contratação da APAME para os tratamentos oncológicos. O governo do estado de Pernambuco divulgou um dado alarmante. Veja, números de casos de tuberculose vem aumentando aqui. 9,28% no estado entre o período de 2015 a 2018. No total, a diferença foi de 426 casos. Olha só os dados. No ano passado, foram confirmados 5.026 casos da doença. Em 2017, 4.985. No ano anterior, foram 4.577 casos e em 2015, 4.599. Por ano, a tuberculose mata 1 milhão de pessoas no mundo. A doença é causada por uma bactéria altamente transmissível através das vias respiratórias. Existe tratamento e cura para o problema de saúde. O Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose o Dia Mundial vai ser celebrado neste domingo. Vamos dar uma atenção especial, né? Desde o início deste ano, o país tem sido palco de muitas notícias ruins e trágicas, algumas envolvendo crianças e adolescentes. A exemplo do massacre de Suzano, em São Paulo, que deixou muitos pais assustados e levantou discussões em diversas escolas e instituições a respeito do assunto. Aqui em Petrolina não foi diferente. A primeira igreja batista vai realizar um evento amanhã para debater com as famílias temas como influência dos jogos e da internet. Ao vivo, o repórter Paulo Ricardo Sobral conta os detalhes para a gente. Olá, Paulo. O público é basicamente só de pais? É sim, Wanda, principalmente os pais e os educadores. O papo reto é com eles. E o objetivo é justamente esse, de informar e tentar amenizar o pânico que existe das famílias com o uso principalmente da internet. Maria Zélia de Araújo é psicopedagoga clínica e institucional e vai estar participando desse evento que vai ser realizado amanhã. Maria Zélia, muito obrigado pela participação. Queria que você começasse dizendo primeiro quais são os temas que serão abordados por vocês com esses pais, com esses educadores. Boa tarde. Boa tarde a todos. Então, nós teremos aqui um papo aberto, onde nós iremos falar sobre a mediação do diálogo, né, em casa, pais e filhos. Nós também trataremos de assunto de como a escolha do uso do jogo, como esse jogo funciona na mente da criança. Nós também vamos estar falando sobre a questão do uso da internet. O quanto tempo é que seu filho pode estar exposto, a que tipo de conteúdo, como nós devemos tratar dessa intervenção justamente no uso dele no momento em que ele está em casa, no momento em que ele está na escola, em que momento ele pode fazer uso dessa internet. Isso porque a internet pode ser uma ferramenta, pode ser utilizada para o bem, para
com bons objetivos, não é isso? Sim, com certeza, ela nos traz muitos benefícios, então todo o uso bem feito dela também, ela tem trazido muitos benefícios, nos ajuda também enquanto educadores, nos ajuda em casa com nossos filhos, então assim, o uso benéfico dela também, assim, é muito gratificante esse uso, ou seja, quando você sabe escolher o tempo e o conteúdo que seu filho pode acessar esse conteúdo, ele é muito benéfico para a família e para a constituição também da criança, né? É uma ferramenta que todo mundo usa, né? Então... E como é que os pais, eles podem ficar atentos àquilo que os filhos estão acessando na internet? Bem, hoje existe uma preocupação crescente com os pais de que conteúdo nossos filhos podem acessar na internet. Eu diria que essa preocupação deveria partir primeiro de como é esse tempo que ele está lá na internet. Então, assim, o pai precisa escolher o tempo, ter sempre um adulto próximo, né? O acesso livre também não é permitido, então, você deixar seu filho com acesso à internet, e aí você não separa esse conteúdo, então ele pode estar navegando. Hoje as crianças são muito inteligentes, então você coloca ele num determinado programa, numa determinada ferramenta, e ele busca outras, então assim, sempre com o monitoramento de um adulto. É preciso que um adulto esteja, uma criança ou um adolescente não pode estar exposto a uma rede tão grande e estar sozinho, então esse monitoramento e essa presença de um adulto monitorando é muito importante. Todas essas informações. Verdade, necessário. Todas essas informações serão repassadas no Papo Reto, que vai ser realizado amanhã. Queria que você dissesse como é que as pessoas podem participar e aonde elas devem procurar. Pronto, é só vir até a Primeira Igreja Batista, amanhã às 15 horas, né? Chega, faz a inscrição e já participa. É aqui no anexo, aqui ao lado, mas é na Primeira Igreja Batista. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Lembrando que a Primeira Igreja Batista, onde a gente fala ao vivo agora, fica na região central de Petrolina, pertinho, em frente ao Parque Municipal Josefa Coelho. A programação começa às 3 horas da tarde. Wanda. Obrigada, Paulo. No próximo bloco, você vai ver que tem gente que abandonou a criação de ovelhas e bodes para investir na ovinocultura. E ainda, na véspera da grande abertura da 23ª edição da Copa TV Grande Rio de Futsal, você vai conhecer um pouco mais desse campeonato que está consagrado no calendário esportivo da região. Agora, 12 horas e 19 minutos. Acerta o relógio.